E aí, meus amigos? Som, imagem, tudo certo? Vamos chamar aqui o pessoal da formação do imaginário. Boa noite, Edmilson, boa noite todo mundo. Deixa eu ver a minha tela aqui. E aí, meu irmão, tudo bem? Como é que está? Tudo certo? Tudo bem. Então, vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Às vezes fica com eco, meu. Tá tudo certo aqui. Aí também tá tranquilo? Aqui também tá tudo certo. Show de bola. Que alegria, que satisfação, meu amigo, fazer essa live aí com vocês. É uma honra. E falar de um tema que é tão importante, que é a respeito da literatura e da história, e como isso se encaixa na nossa formação. Eu acho que, antes de mais nada, eu vou me apresentar, depois você se apresenta também para o pessoal aqui que também me segue, e assim a gente depois começa a conversa. Então, quem não me conhece, eu me chamo Edmilson, tenho aí 27 anos, sou pai de 3 filhos, sou professor de História e mestre também na área, e tenho desenvolvido um apostolado a respeito dessa da defesa da história, né, da verdadeira história, que é algo que vem sendo destruída ao longo do tempo, aí dentro das escolas, das universidades, do meio de educação que nós temos, até por muitos historiadores. Enfim, então esse é um pouquinho assim de mim. E se vocês ouvirem algum chorinho aí, algum grito, as crianças estão se preparando para ir para a cama. Então acontece às vezes uns gritos aí e tal. Então, eu sou Melquisedeque, eu sou criador aqui da formação do imaginário. A gente tem algo em comum um pouco. Também sou da área de humanas, eu sou sociólogo. Mas eu trabalho aqui basicamente com literatura, né, que é a minha grande paixão, muito mais do que a sociologia. E também tenho 3 filhinhos, parabéns aí pelos seus. Que E legal. é isso, a gente está aqui para tentar reestabelecer certas coisas que eu acho que foram negadas na nossa formação, para que não sejam negadas na formação dos outros. É exatamente isso. Eu acho que esse é o ponto essencial. A gente vai para a academia, eu pelo menos entrei na academia muito cru, muito vazio. Ensino médio ninguém estuda, né? Então cheguei até a faculdade e acabei tendo uma formação totalmente diferente daquilo que eu tenho hoje. E quando eu percebi que eu estava sendo enganado, vamos dizer assim, eu eu comecei a mudar e percebi, não, a gente precisa fazer alguma coisa para que não ocorra novamente isso com outras pessoas. E dentro dessa questão da formação do imaginário, da educação do imaginário que a gente tem, a história e a literatura, ela tem uma função fundamental, porque são elas que vão dar o, o número de imagens do cotidiano, de ações humanas para a pessoa. Então, o que acontece hoje é que literatura já é uma coisa assim que ninguém comenta. Eu fiz toda a minha graduação em História, para você ter noção. Fiz toda a minha graduação em História, fiz meu mestrado em História e, assim, ó, nenhum professor comentou nada a respeito de literatura, a respeito da importância da literatura. Ninguém fazia nenhuma questão dentro da sala de aula, nada. Ficou só aquela formação acadêmica fechada. Você só fala com aqueles termos acadêmicos, você só escreve com aqueles termos acadêmicos. Aí você vai para a área da pesquisa, então é pior ainda. Sabe, você é colocado dentro de uma caixa e é só aquilo. E a educação do imaginário é realmente sair de fora disso, né? Educação, né, do latim sair para fora. Então é você sair para fora para que você consiga
alcançar o maior número de percepções, porque a realidade que a gente vê hoje dentro das universidades, ela está totalmente distante daquilo que está acontecendo no mundo. O pessoal que está dentro das universidades, dentro dos seus gabinetes, lá escrevendo seus artigos para CAPES e tudo mais, estão totalmente distantes daquilo que é real. E eu acho que tanto a história, porque ela dá o subsídio histórico, narrando aquilo que aconteceu, mostrando para a pessoa, iluminando o imaginário dela, a imaginação dela, das ações humanas ao longo do tempo, e a literatura também desse mesmo modo, né, demonstrando o que a pessoa humana é capaz, quais são a, as possibilidades de um ato humano, enfim, vão demonstrando algo para as pessoas e as pessoas começam a perceber as coisas de uma maneira totalmente diferente. E assim aconteceu comigo, assim, foi um baque no ano de 2014, quando eu era 2014 não, 2013, quando eu era quase um black bloc lá naquele período daquelas manifestações. E quando eu comecei a me deparar com as coisas, eu percebi, nossa, tem um mundo lá fora que eu não conheço. Eu preciso conhecer isso, né? É exatamente isso que acontece. Tem umas relações interessantes, né, entre história e literatura. Primeiro, a literatura a gente pode trabalhar com um campo de verossimilhança assim, quase que infinito, né? Você pode criar um mundo em que as pessoas são todas cor de abóbora e elas vão ter que viver nesse mundo em que as pessoas tá de boa. Todo mundo consegue acompanhar, sei lá, o Senhor dos Anéis, que existem orcs, elfos, e você faz parte daquela história, mas você percebe que mesmo aqueles seres não sendo de verdade, mas enquanto você está vivendo a história, eles são de verdade para você. Você percebe que ali tem dramas humanos de verdade que qualquer pessoa pode viver. A história, ela não pode, claro, fugir dos fatos que aconteceram, mas ela traz, eu acho, a mesma coisa que a ficção traz, no fundo, né? São experiências humanas, só que você sabe que aquilo aconteceu de fato, mais reais mesmo. E que ampliam mesmo a sua imaginação. Eu estava falando com alguns alunos meus, né? Como a gente vive esse lance da escola e da universidade. A gente vai para a escola, vai para a universidade, passa um tempão lá, e a gente trata como se fosse a coisa mais natural do mundo e como se sempre tivesse sido assim. E a gente ouve os professores falando um monte de coisa também, e a gente fala que é a coisa mais natural do mundo e tal. Mas aí a gente começou a voltar no tempo e falar, pô, será que realmente sempre foi assim? Será que as pessoas sempre gastaram tanto tempo na escola, tanto tempo na universidade? Será que a universidade sempre foi desse jeito? E aí, quando a gente entra na história de verdade, e por isso que trabalhos assim são tão importantes, a gente percebe que o mundo não é só o nosso tempinho, né? Que um dos piores tipos de provincianismo é você achar que só o seu tempo histórico é o suficiente. É o suficiente para você viver a sua vida. E você vê que não é. Quanto mais você vai para trás, mais você vai concebendo experiências humanas que estavam completamente fora do seu campo de horizonte. E eu acho que a história tem esse valor, tanto quanto a literatura, justamente por causa disso, que você percebe, poxa, nem sempre as pessoas viveram assim, meus avós não viveram assim, meus bisavós não viveram assim, e eles eram tão seres humanos quanto eu, mas eles davam respostas diferentes a experiências parecidas. Então, a minha não é a única que existe. E tem esse lance que você falou, né? Na universidade, eu não era nem esse tipo que era quase um black bloc. Eu era aquele cara que não tava nem aí pra nada, só queria fazer o básico e ir embora. E aí, depois de muito tempo mesmo, eu parei e pensei, poxa, também eu não posso levar as coisas tão levianamente assim. E tanto a história quanto a literatura me resgataram mesmo. Eu falei, pô, por mais que seja uma porcaria, um monte de coisa que a gente vive na universidade, eu tenho que levar isso aqui minimamente a sério. E aí já no finalzinho, também por causa da ajuda de alguns amigos, eu fiz isso. Eu lembro que teve algumas experiências, eu falo demais, eu lembro que teve algumas experiências que me marcaram muito.
Uma foram algumas coisas que o professor Olavo dizia para a gente estudar no campo da história. Uma delas era o Milagre de Fátima, outra era a Segunda Guerra Mundial e tal. Eu lembro naquele curso do Princípios e Métodos da Autoeducação, que estava falando de Stalin, eu peguei alguma coisa para ler. E eu percebi como que eu era alienado por não ter essa compreensão da história. Completamente alienado. Então a gente tem que casar as duas coisas mesmo. Eu já adorava literatura, li literatura pra cacete, mas me faltava esta ferramenta a mais e que de fato, se você não tem, você fica alienadaço. Exatamente. E a história, ela, o que acontece muito é uma deturpação da história para que ocorra uma visão do indivíduo, de si mesmo e também do seu meio, totalmente diferente daquilo que realmente aconteceu. Até uma coisa muito interessante, que a briga entre Trotsky e Stalin não foi pelo poder, eles já tinham o poder total da Rússia, a briga foi por quem iria contar a história. E o que acontece hoje, principalmente no Brasil, é uma deturpação daquilo que é o indivíduo, é aquilo que é o brasileiro. Então a gente começa a ter uma percepção de nós mesmos de que somos uma sociedade totalmente falida, fadada ao fracasso, que as piores pessoas do mundo vieram até aqui, que eu sou descendente das piores pessoas do mundo, por isso que o jeitinho brasileiro de burlar todas as coisas, ele é justificado, então eu posso corromper, eu posso mudar as coisas, mas principalmente vai tirando o indivíduo de quem ele é, porque a história ela forma, né, ela forma a identidade da pessoa. A primeira coisa que uma criança faz é, logo depois que começa a aprender, a perguntar, a aprender as coisas, é querer descobrir a história do pai, a história da mãe, para querer saber quem que ela é. E quando a gente não conhece essa história, a gente fica perdido. E a gente acaba ficando preso a um certo discurso, a um certo meio, a um certo. Fica dentro da caverna, aquela que Platão explica, o mito da caverna é perfeito para isso, porque exatamente isso acontece com a historiografia hoje. Ela acaba narrando a história de uma maneira na qual a gente fica perdido. Por exemplo, essa ideia que você colocou de que a tendência de nós acharmos que o nosso período, nós somos meio que cronocêntricos, o professor Olavo coloca, que a gente tem uma tendência muito forte de achar que o nosso período é o melhor período do mundo. E de que é aqui que as coisas estão mais evoluídas, que o mundo está na sua maior perfeição e tudo mais. E na verdade isso é um mito totalmente positivista, de uma historiografia positivista que só vê o progresso. E na verdade, tu ao olhar ao passado, tu começa a perceber, nossa, mas tinha gente antigamente que não vivia dessa forma que a gente está. Eles eram bem melhores, eles eram bem mais tranquilos, eles se depararam com problemas diante das suas vidas muito maiores do que os nossos e não ficaram perdidos, não tinham essa histeria. A gente pega aí, por exemplo, esse negócio do coronavírus aí, a humanidade já se deparou com tantas epidemias, tantos problemas mundiais gigantescos, guerras, doenças, enfim, e não tem essa mesma sensibilidade, né, àquilo que está acontecendo aqui. Então, a história ela tem esse fio condutor de desenhar, de demonstrar qual é a identidade da pessoa, né? E sem com certeza a literatura ela encaixa perfeitamente aí, porque a literatura ela acaba sendo uma história. Pode ser que os personagens, o contexto seja uma criação do autor, mas o autor ele estava inserido em um meio que escreveu aquele texto, ele tinha algo a falar, ele quis expressar uma certa realidade que ele estava vendo, ou alguma coisa, então, com certeza, a literatura e a história elas vão juntas para essa formação do imaginário, né? Pegando o exemplo de Tolkien, né, de novo, que era alguém que a gente estava falando comigo meu agora de tarde. Para que Tolkien teria escrito aquelas histórias se ele não tivesse vivido
no meio de uma grande guerra, e às vésperas de outra não tivesse pegado a Primeira Guerra Mundial, o Lewis também. Então, é óbvio que aquela história ali, toda aquela ficção, tem uma presença da experiência do momento que eles viveram. Eu fiz uma live há uma semana atrás, mais ou menos, com o Thomas Juliano, e era impressionante como ele, do mesmo modo que você falava de como que é possível resgatar a literatura para analisar as experiências históricas. Ele estava falando especificamente do Machado de Assis. Tanto a biografia do escritor quanto as tramas que ele cria são referências em que você pode enxergar uma parte do seu passado. E aí você vai poder também enxergar uma parte de você mesmo. Não só porque a história vai trazer um drama humano que todo mundo pode viver, mas porque faz parte da nossa história. Eu lembro a primeira vez que eu fui no Rio, eu fiquei impressionado, eu ficava lembrando do Lima Barreto e do Machado de Assis. Eu falava, caramba, eles estavam escrevendo as histórias nesse lugar. E uma coisa que me chamou a atenção é que eu estava ali perto do Paço, eu pensei, né? Qualquer pessoa que passasse por aqui poderia encontrar um homem político, algum político ali daquele momento. Hoje, se eu ando por Brasília, nem em Brasília eu encontro os políticos, por vários motivos. Mas eu só conseguia pensar em tudo isso porque eles tinham me fornecido essas informações. Não foi nem nos livros de história que eu peguei essas informações, essas experiências, mas nas crônicas, nos relatos, nas ficções que eles criaram. Tem um trecho de Dom Casmurro que Bentinho vê o imperador passando pela rua e pensa, se eu pedir pro imperador falar com mamãe para ela não cumprir a promessa, ele então é o cara que acha que o mundo tá girando em torno do umbigo dele. Mas você vê, tipo, aquilo ali estava perto dele e hoje em dia não está mais. Então serve como uma referência mesmo para você entender as circunstâncias históricas e a sua história. Não é à toa que uma das coisas que fizeram conosco, né, foi apagar os sinais da nossa história mesmo. Apagar os sinais ou modificar as referências. Eu lembro que na escola, tudo que se falava sobre o período da ditadura aqui era de que os guerrilheiros eram maravilhosos, fofos, lindos, só queriam o bem de todo mundo. E de que a ditadura era uma das mais cruéis de toda a história da humanidade. Exatamente. Então a gente cresceu com isso na cabeça. E só depois, por causa de outros trabalhos, que a gente foi vendo que não era assim, né? E por mais que tenha sido a ditadura, não foi nem de longe uma das mais cruéis. Que o que eles estavam enfrentando também não era uma galerinha paz e amor, que só queria o bem de todo mundo. E é óbvio que as pessoas que apagaram essas referências, tanto nos livros de história quanto na literatura, né? Porque eles, por exemplo, você vê que o Monteiro Lobato é denegrido, é combatido até hoje para que a galera não leia, porque ele tem uma visão de várias etapas da história do Brasil, que vai de encontro às ideologias que querem dominar o mercado editorial. Não só o Monteiro Lobato, mas outros, ó, José Geraldo Vieira, às vezes até o Ariano Suassuna, são meio que escanteados por causa do valor católico que eles têm e tudo mais. Então, é uma forma de apagar a história também, você manipular tanto os dados da história quanto da literatura. Hoje a gente percebe assim na formação, imagina, na formação de história, historiadores não ter nenhum contato com a literatura. Você trabalhar Grécia e Roma sem ter uma análise das obras de Homero, sabe? Eu fui ler Homero depois que eu saí da faculdade de História, para você ter noção, porque era sempre a partir de livros, sempre aquele discurso academicista, tem que ser daquele modelo, tem que ser daquele jeito. Eu não sei se tem isso na sociologia, mas no curso de História há uma luta muito grande contra o pessoal da literatura, e os historiadores que vão escrever de uma forma mais literária são extremamente criticados, porque os historiadores eles não sabem escrever. Os historiadores escrevem um texto que você não consegue ler,
é cheio de nota de rodapé, é só citação indireta e direta toda hora, uma atrás da outra. Tu pega um livro acadêmico, não há uma construção, porque aquele discurso acadêmico ele é montado, e então você não lê literatura, você não estuda a importância da literatura para a tua formação do teu vocabulário, para a tua escrita, e você não consegue nem fazer as conexões da literatura com a história. Então, você... Eu estava falando com um aluno, desculpa te Não, interromper, sei estava por... falando com um aluno sobre isso. E a gente estava lendo História da Educação na Antiguidade, do Henri Marrou, e depois a gente Uhum. pegou História da Educação na Idade Média, se eu não me engano, do Rui Afonso De Rui Costa Afonso. Nunes. E ele falou, velho, esse livro do Rui eu não tô conseguindo ler, o Henri Marrou li assim. Aí eu falei, o Rui é chato mesmo, ele escreve muito mais como um historiador, e o Marrou escreve de uma forma bonita, bem expressiva. Eu falei, no fundo aqui eu acho que o Henri Marrou tem mais cultura literária, e por isso que a gente consegue aprender muito mais com ele, fica até mais fácil de aprender. Sim, tu observa que há uma maneira mais fácil de você assimilar aquelas coisas. É claro que o autor ele não pode extravagar nessa questão botando coisas subjetivas, mas como a Mary Del Priori, por exemplo, aí que acaba fazendo uma história que é a história da fofoca, é a caras histórica, que é uma coisa sem noção, né? O Laurentino Gomes, os caras começam a inventar um monte de negócio dentro da história, a partir de termos subjetivos para vender, né? Para ganhar. Mas há uma dificuldade muito grande. E uma coisa assim que me chama muita atenção é estudar a antiguidade, porque na antiguidade o que mais se tem é a literatura a respeito daqueles pontos. Você não tem fontes históricas, você não tem uma vasta documentação, você tem a literatura. Então você estuda, por exemplo, toda a história da um período inteiro da história da Grécia só baseado em literatura. Agora, claro que aquilo que Homero colocou, de certo modo, não aconteceu. Né? A Guerra de Troia não foi por causa da discussão entre Atenas, Hera e Afrodite. Teve um motivo ali que levou, que muitos historiadores colocam que talvez seria por causa que Troia cobrava imposto para a passagem do mar Egeu para o mar Mediterrâneo e tudo mais, mas acontece que há uma discussão, uma divergência naquele povo, e o Homero ele usa aquela mitologia, aquela literatura para explicar as coisas, para explicar como que as coisas foram acontecendo. Até 1950 acreditava-se que aquilo ali tudo era mentira, né? Até que teve um alemão, eu não me lembro o nome dele, o professor Rafael Nogueira comenta muito sobre ele, não lembro o nome, que era fascinado pela cultura grega, e ele pagou escavações, então, e encontrou 10 Troias enterradas, e uma delas estava queimada, e a partir dali ficou sabendo que realmente existiu a famosa Guerra de Troia. Mas é para você perceber assim que, por exemplo, na formação dos alunos hoje da educação normal, a criança passa aí 5 horas por dia, mas daí quase 25, 30 horas por semana dentro de uma sala de aula, e se ela lê um livro de literatura é obrigada, assim, mas com muito esforço por algum professor. Então e depois você vai criando um número extenso de pessoas que estão sendo formadas dentro dos seus meios, sem entender a sua história, porque foi deturpada, porque ficam dando de uma maneira ideológica, todos os fatos são deturpados a partir de uma narrativa ideológica. O fato ele é inegável, porém a maneira que se narra, ela acaba confundindo inteiramente a cabeça das pessoas, e além disso, sem mesmo um conhecimento literário. Então dá esse caos que nós temos hoje, uma sociedade que tem uma imaginação totalmente deseducada, né? Eu tava conversando com um amigo meu essa tarde, que ele é historiador também. Meu compadre, ele é padrinho do meu filho. E ele tava falando do coronavírus também, que tá todo mundo desesperado e tal.
E aí, a primeira coisa que ele falou, né? Como que é esse lance do coronavírus, que eu não tenho como avaliar a gravidade epidemiológica nem nada disso, porque eu sou historiador, não sou epidemiologista. Mas ele trazia coisas que eu vejo que só mesmo o historiador consegue perceber. Ele falava o aumento de poder que vai se ter por causa desse negócio de coronavírus. Você conseguir manter uma população inteira trancafiada dentro de casa e seguindo as suas ordens, Impressionante. com o tempo Impressionante. isso entra na cabeça das pessoas e os poderosos ficam mais poderosos. E ele começou a fazer algumas relações com a época da peste negra e tal, que pegava todo mundo, te matava gente que tinha dinheiro, gente que não tinha dinheiro, não tinha muito para onde fugir, dizimava cidades inteiras. Mas hoje em dia é óbvio que aquelas pessoas que são muito, muito, muito poderosas podem simplesmente se afastar tanto de tudo que está acontecendo que elas ficam absolutamente imunes lá de cima e aumentando também o seu poder. Então, é evidente que para ele fazer todo esse trabalho não é uma questão só de ter cultura histórica, né? Uhum. Ele tem a cultura histórica, mas ele tem esse elemento que você está trazendo, esse elemento de imaginação mesmo, de você ir casando as coisas e trabalhando para revelar os fatos sobre a luz da sua imaginação, porque a gente só compreende as coisas assim, só compreende as coisas imaginativamente. Uhum. Por mais que você tenha os dados de que, sei lá, de quem foi Napoleão, o que Napoleão fez, você depois tem que reconstruir tudo isso imaginativamente. Então, se o historiador não tem isso, Não, exatamente. ou se ele tem isso muito fraco, se torna ele não consegue transmitir. Pode ter o melhor dado do mundo, ele não consegue transmitir. Se torna um cara que ele tem o conhecimento de uma Barça, mas é um conhecimento frio, raquítico. Não, você fica preso, você está ali trancafiado naquilo e você não consegue expandir, você não consegue demonstrar as coisas. E algo que é muito interessante é perceber a ligação entre os acontecimentos, que as coisas elas nunca acontecem por acaso. E se você não tem um fio condutor, você não tem uma percepção imaginativa das coisas, você não vai conseguir perceber isso. E o que acontece muito hoje, as pessoas fazem a história dividida em caixinhas, assim, a história da Idade Antiga, a história da Idade Média, a história da Idade Moderna e tudo mais, e assim vai, Idade Contemporânea, pré-história, e assim vai se dividindo tudo isso. E as pessoas perdem essa noção de que as coisas não acontecem por acaso. Nem isso que o seu compadre comentou é muito interessante, porque em que outra época teriam meios de dominação para fazer com que o mundo inteiro se trancafiasse na sua própria casa e ficasse um com medo do outro? A ferramenta de domínio ela é gigantesca. Então, as pessoas querem dizer assim, na Idade Média, a igreja controlava a mente das pessoas. Daí eu pergunto assim, mas qual é a ferramenta, qual é o método, qual é o meio que ele usaria para controlar a mente do indivíduo se não tinha TV, não tinha internet, não tinha nada, não tinha estrada, não tinha ponte. Era uma confusão só, emitir um documento do Papa até chegar na Irlanda, até chegar no norte da França, era cerca de 150, 200 anos. Então, não tem nexo, não tem conexão. A pessoa que faz esse tipo de referência, você percebe que ela não tem nenhum conceito imaginativo. Ela teria que pensar assim, pô, mas o cara está na Idade Média, feudalismo, todo mundo dividido em cidades espalhadas. As pessoas crescem, nascem, crescem e morrem em determinado lugar sem mesmo nem saber se existe outro lugar. E daí vem e dizem que a igreja controlava a mente global de todas as pessoas, mas qual era o meio, qual era a ferramenta, de que jeito, sabe? Falta uma consciência imaginativa, falta uma percepção da realidade. Esse é o grande problema que se vê hoje, as pessoas não têm isso. É exatamente isso, porque no fundo é uma coisa que a gente sempre fala aqui também, né?
tanto as ferramentas que a história traz, que também são ferramentas que você vai ter que trabalhar imaginativamente, quanto as ferramentas da literatura, elas servem mais potencialmente se você coloca para trabalhar com a realidade. Por mais que a literatura tenha um caráter muito mais de fantasia do que a história, mas tem um caráter de fantasia que a história não deve ter, ainda assim, ela pegou dados da realidade e transformou numa história. E você vai ter que retomar tudo aquilo dentro da realidade também. O drama maior, eu acho, da educação de todo mundo hoje em dia é exatamente esse. É por isso que a gente cai em idiotices desse tipo. Quando o professor de história da gente fala que a Igreja Católica dominava a mente de todo mundo, a gente acredita porque a gente não é só por uma questão de não ter os dados ou de um trabalho imaginativo. É de não ter senso de realidade também, né? Senso de realidade. Ou quando as pessoas falam, sei lá, mostram a igreja como grande inimiga das mulheres porque a igreja não aprova o aborto. E aí você fala, é isso mesmo, sacanagem da igreja, o papa é safado, o padre só quer prender as mulheres em casa. E aí quando você conhece de verdade tanto a história da igreja quanto as ações da igreja hoje, você fala, não é possível. E um pouquinho de senso de realidade também. Você pensa, não, por que tanta mulher vai pra missa? Por que tanta mulher aceita? Não pode ser por uma opressão, simplesmente. Mesmo que essa opressão existisse, não poderia ser só por isso. Então, essas perguntas só nascem se a gente tem senso de realidade mesmo. Exatamente. Pegando o ponto que você comentou sobre a ditadura, eu gosto muito dos romances do George Orwell, né, 1986, que lá, assim, você quer saber o que é um sistema ditatorial, você quer saber a realidade do que é um sistema, você lê aquele livro. Então você fica impressionado com aquele romance, assim, aquele fim triste, e ele quis passar isso porque num sistema ditatorial não tem um fim feliz. Então você percebe aquilo e você fica impactado com aquilo. Então você depois, pô, será que a ditadura era realmente a pior ditadura, mais perversa possível? Vamos ver se aquilo que George Orwell coloca se aplica aquilo que aconteceu. E você percebe que não, que na verdade não é desse jeito. Então ele não queria se referir àquela ditadura, que acontece muito, eles deturpam, né? Porque a imaginação, a realidade, essa percepção, ela está dentro de nós, está infundida na nossa alma, então nós temos isso, a questão é que eles não retiram nem anulam, eles deturpam. Então você tem a imaginação para ver a beleza, para enxergar o belo, só que em vez disso eles deturpam e fazem com que você perceba as coisas de uma maneira totalmente diferente daquilo que realmente aconteceu. É impressionante como isso acontece. Dentro da história da igreja, é um fato assim ainda maior. Você percebe isso, que há uma análise muito anacrônica da sociedade medieval, porque hoje nós estamos numa sociedade extremamente materialista, porém a sociedade medieval ela não era desse jeito, ela não tinha esse modus de pensar, esse modus de vida, era um outro sistema, só que a pessoa que não tem uma noção da realidade, não tem uma percepção imaginária das coisas, não tem nem mesmo os fatos históricos são deturpados, acaba muitas vezes caindo nisso e fica lá enganado, né? Fica preso a uma mentira. No fim, essa ausência de imaginação, senso de realidade e de noção histórica te torna facilmente presa da instrumentalização dos outros, né? Alguém que queira te fazer um joguete, um idiota útil, em nome de algum exercício de poder mesmo. Porque, o mesmo exemplo do coronavírus, né? Se você... É claro que você vai ter que, no fim, obedecer a uma série de regras e tudo mais. Se param a sua empresa por causa do coronavírus, você não vai chegar lá na porta da empresa sozinho e dizer, não, eu vim aqui trabalhar.
Claro que vai mudar a sua experiência, mas no fundo você vive a experiência de uma outra maneira, porque você vai olhar aquilo com mais referências e com mais significado. Então, a importância de todas essas coisas, no fim, se reflete em você viver mais livremente mesmo. Uhum. Mas quando você conhece melhor a história da igreja, é óbvio que você aceita mais livremente as coisas que a igreja te pede. Quando você conhece mais livremente a história do seu país, você aceita mais livremente também aquilo que sua cultura, seu povo te pede. Você fica menos alienado, no fundo é isso, menos passível de ser instrumento de algum exercício de poder, de alguma ordem de poder. Exatamente, isso que você comentou. Se eu não me engano, eu não lembro o nome do autor agora, que escreve aquele livro Contra a Escola, não sei se você conhece. Sim, é o Zamboni. Isso mesmo. Ele coloca ali que o meio de instrumentalização que a escola hoje se tornou é fundamental porque retirou a formação, uma das formações fundamentais do ser humano, que é a formação literária. Porque a pessoa acaba caindo nas falácias, naquilo que acaba sendo colocado, porque ela não tem uma percepção daquilo que realmente aconteceu e da possibilidade das coisas. Então, acaba caindo naquilo e acaba se tornando realmente instrumentalizado, acaba caindo num certo discurso ideológico, porque ela não tem uma base comparativa. Ela não tem a história e ela não tem nem mesmo a literatura para poder fazer essa comparação, para perceber se aquelas ações elas se encaixam no contexto humano e tudo mais. A formação literária ela é importante por esses dois motivos. Ela te dá a fantasia, né, a imaginação para você entender as coisas. Então, sei lá, se você tem um dado histórico, você se aprofunda no dado, porque você tem que imaginar tudo que está ao redor daquele dado. Ou se você consegue casar dois fatos históricos, isso levou a isso. Você consegue casar também por um produto da sua imaginação. Não é imaginação no sentido de você criar as coisas, mas você preenche o que falta no dado com a sua imaginação. O trabalho histórico ele só se efetiva com concretude mesmo, sem sair da realidade, com essa imaginação que vai ligando as coisas, conectando as coisas e tentando imaginar como que era a experiência com aquilo que você sabe que aquelas pessoas viviam. E a segunda coisa, perde o vocabulário também, e perde a possibilidade de você fantasiar, inclusive, o que sua vida seria diferente se a história não tivesse acontecido dessa forma e não de outra, né? Por exemplo, eu gosto muito de um livro do Philip K. Dick, O Homem do Castelo Alto, que tem uma série na Amazon também que eles mudaram alguma coisa, mas que é uma boa série, que é uma história de como seria a história se a Alemanha e os japoneses tivessem ganhado a Segunda Guerra. Eu acho sensacional isso que ele fez, porque você vê que é bem verossímil com a história concreta, né? Tipo assim, se aquelas pessoas que existiram de fato e viveram daquele jeito tivessem ganhado a Segunda Guerra, as possibilidades seriam essa. Para ele conseguir fazer aquilo, é porque ele tinha essas três coisas que a gente está falando. A imaginação, a cultura literária, os dados da história, sabia olhar para os dados da história e tinha senso de realidade também. Exatamente. É importante a gente perceber isso porque hoje há uma distância muito grande e principalmente dentro da historiografia da historiografia acadêmica há um objetivo muito grande de distinguir totalmente e dizer assim, ó, isso aqui é lá da literatura, isso aqui é da história. É claro que tem coisas que dentro da literatura a gente deve ter noção que é uma invenção e não pode trazer aquilo como elementos de fatos históricos. É um caso muito importante a respeito dessa história da igreja, por exemplo, o Nome da Rosa, de Humberto Eco. Então o pessoal pega aquele livro, aquele filme e adota aquilo como, ó, isso aqui tudo aconteceu na Idade Média. Não, peraí, é uma construção literária, ele está usando ali
a imaginação dele. Então, a igreja, ela proibia todo mundo de ler livro, botava até veneno. Essa é a parte que eu acho mais interessante, assim, botar veneno nas bordas das páginas dos livros, para quando a pessoa virasse, colocasse o dedo na boca, ia morrer envenenado. Então, bom, peraí, não era bem assim. Vamos ver como que são as coisas. E, enfim, a gente tem que ter essa noção, mas tem que perceber que elas se encaixam, que há elementos fundantes dentro da formação do indivíduo, do ser. É necessário ter consciência de mim mesmo e é necessário ter a consciência da realidade, daquilo que me cerca. Então a história e a literatura, elas precisam estar juntas nesse processo. E é óbvio que o historiador sabe, né? Se o historiador não for nem escroto e nem burro, ele sabe, não, isso aqui é uma referência literária que Exatamente. eu posso usar como referência para o meu estudo historiográfico. Exatamente. Mas pode acontecer isso que você está falando no caso do nome da aula, né? Ou por burrice ou por safadeza. Sem vergonhice na maioria das vezes. Burrice, E eu vejo que tem muita gente que, por exemplo, né, usa a trajetória, a história do Castro Alves, Machado de Assis, Ivan Barreto, como se trazendo para algum tipo de ideologia. Seja instrumentalizam. Uma ideologia religiosa, seja uma ideologia política. Uhum. E aí você trai mesmo que tanto a experiência daquelas pessoas quanto aquilo que eles fizeram, aquilo que eles construíram nos livros, nos poemas, nos romances deles. Então, se você não olha também aquela experiência como de pessoas de verdade, e aí entra a inteligência e o bom caráter do historiador, você traz as imperfeições e perfeições da história, do sujeito e tudo mais, daquilo que eles criaram. Mas e quando você vê que a pessoa faz isso, né, com clareza e com justiça e com bom caratismo, você fica mais impressionado mesmo. Você vê que aquilo ali é de verdade e que tem a ver com a sua história também. No fundo, tem a ver com a sua história também. Eu sou apaixonado pela história do Machado de Assis porque me parece uma história que poderia acontecer com todo mundo. Então, saber da história daquele cara que nasceu há muito mais de 100 anos da nossa época, representa circunstâncias concretas da realidade presente, porque você vê que tem traços da experiência dele que ainda estão na nossa cultura, que ainda fazem parte da nossa história. Então, serve como referência, mas é claro que a gente precisa de gente que traga essas coisas pra gente dessa forma que você está falando, com inteligência e sem ser sem essa sem vergonhice que quer usar a história para contar uma história para te convencer de alguma coisa. Exatamente. Bom, a gente já está chegando aí a quase 45 minutos de live, era para ser um pouquinho menor, daqui a pouco termina aí, mas eu queria, se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa aí, tanto sobre a história, sobre a literatura, se eu souber responder, eu respondo, se não souber também não respondo, mas quero dizer que a live ela vai ficar salva no grupo do Telegram, então quem quiser depois ter acesso ao tema da live, pode entrar lá na bio do perfil e pegar o link lá no Telegram ou pede no direct mesmo lá que a gente coloca. Eu acho que num dos stories está ali o link para só arrastar para cima para chegar, entra lá que amanhã ou depois a live já vai estar disponível lá para quem quiser revê-la. Mas enfim, eu acho que é isso, meu amigo. Fico muito honrado em ter você aceitado esse convite para fazer a live aqui. É uma grande honra, tenho um carinho muito grande pelo trabalho de vocês. Acompanho diariamente vocês e, enfim, que Deus abençoe sua família, todos vocês aí também. Quem está me conhecendo pela primeira vez, quer um conteúdo mais sólido aí a respeito da história, principalmente sobre a história da igreja, por favor, segue o perfil ali, que o objetivo é fazer com que você deixe de ser enganado mesmo. Eu que agradeço
agradeço pelo convite e parabéns pelo trabalho, Edmilson, que é algo realmente importante. É importante não só para a fé e para a conversão, mas para a gente viver, para quem é católico, viver as experiências com mais dentro da verdade, né? Com mais amor pela igreja de verdade, não a igreja da nossa cabeça. E para quem não é, para deixar de acreditar em historinhas que traem a nossa fé. Tipo, muita gente, às vezes, ataca a igreja católica, mas não é por mau caratismo, é porque foi o tempo inteiro educado daquele jeito. Dom Futuoxin, ele coloca, né, Venerável Dom Futuoxin, ele coloca que as pessoas, se a gente sair na rua e encontrar meia dúzia de pessoas que odeiam a Igreja Católica, realmente odeiam ela, será muito. Mas nós encontraremos milhares de pessoas que odeiam aquilo que elas acham que é a Igreja Católica. Então é exatamente isso que acontece, né? Então a gente precisa fazer com que a verdade chegue às pessoas, para sair dessa caixa aí, poder se expandir, poder se educar. Isso, muito obrigado. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Valeu, meu irmão, também para vocês. E essa é a primeira de muitas, se Deus quiser. Fique com Deus aí. Um abração.